as pessoas que estão na rua. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar... Porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito... A primeira-dama, mulher do João Dória, governador de São Paulo, Bia Dória, deu uma entrevista para Val Marchiori, e o canal dela no YouTube é conhecido já na internet por ter algumas entrevistas polêmicas com algumas figuras polêmicas. Normalmente essas figuras polêmicas são apoiadores do Bolsonaro ou pessoas que se alinham com um discurso posicionado à direita no espectro político, e dessa vez não foi diferente. A Bia Dória recebeu a Val no Palácio dos Bandeirantes e ela deu a seguinte manifestação que você acabou de ver. Se eu botei o vídeo aqui, porque eu nunca sei se eu vou colocar ou não, por conta de copyright. Não é meu vídeo, não é meu conteúdo, eu posso ter um probleminha com direitos autorais. Mas ela começa dizendo o seguinte, abre aspas, falando dos projetos sociais, algo muito importante. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque as pessoas têm que se conscientizar de que elas têm que sair da rua. A rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Existem alguns problemas nessa frase dela, existem algumas interpretações possíveis dessa fala da Bia Dória, só que ela é interrompida pela Val, a pessoa que está entrevistando ela ali, que tem um canal no YouTube, como eu disse, e ela diz o seguinte, abre aspas, você estava me explicando e eu fiquei passada. Eles não querem sair da rua porque no abrigo eles têm horário para entrar. Tem responsabilidades, limpezas, e eles não querem, né, Bia? Esse é o resumo que é considerado tirado de contexto. Na verdade, a Bia Dória disse que isso aqui foi tirado de contexto e que, na verdade, o que ela estava querendo dizer é ressaltar a importância dos projetos sociais, do papel do governo ali e dos projetos que o governo tenta implementar. Ela disse o seguinte, participa ativamente na execução de ações em campos como campanha Inverno Solidário, que já distribuiu milhares de cobertores, e distribuição de cestas básicas. Ela disse que errou quando retirou a máscara para dar entrevista, porque uma parte da entrevista elas fazem com a máscara e depois elas tiram e ainda fazem uma piada que em São Paulo, se você não usar máscara, você é multado. E ela diz que a fala foi tirada de contexto e ela afirma que a intenção é de que as pessoas em situação de rua tenham acesso aos abrigos públicos, onde terão alimentação de qualidade dentro das normas de higiene e da vigilância sanitária e uma condição de vida mais digna. Ou mesmo nos restaurantes Bom Prato, que recentemente decretaram gratuidade aos moradores de rua. A Bia Dória, como eu disse, além de primeira-dama, mulher do governador de São Paulo, João Dória, ela também é presidente do Fundo Social de São Paulo, que tem como objetivo, abre aspas, instituir programas sociais destinados a atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso aqui, essa informação, segundo o próprio site do fundo, vinculado ao governo do estado. Existem alguns problemas nessa fala, com toda certeza. Eu não sei, queria começar pela parte do tirar de contexto. Eu não sei em que sentido ela consegue ver que essa fala foi tirada de contexto. Essa fala poderia ter sido tirada de contexto se tirassem essas frases e tentassem construir uma fala em que ela diz que, sei lá, é importante você ajudar quem tá lá na rua. Aí, ok, eu ia concordar. Porque se você for ver o vídeo dela, se você for ver o vídeo inteiro, se você for ver o contexto, muitas aspas para esse contexto, não muda nada. Fora do contexto, ela tá dizendo isso.
dentro do contexto, ela está dizendo exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Ela continua com a mesma fala, que é uma coisa muito comum para várias pessoas. Porque o objetivo dela, se é que é o objetivo dela, de querer tentar transformar a importância desses projetos sociais, transformar, eu digo, aumentar, na verdade, a importância desses projetos sociais, ela poderia falar de inúmeras maneiras. Eu entendo o que ela está querendo dizer na nota em que ela colocou. Nesse vídeo em que ela está dando essa entrevista, ele é falado dessa maneira, ele usa essas palavras, eles, eu estou dizendo as duas no caso, né? As duas usam essas palavras porque elas sabem qual é o público que está assistindo. Elas sabem qual é a faixa, qual é a classe, na verdade, classe de A, classe B, classe C, classe D, classe E da sociedade, a classe que está assistindo aquele vídeo que elas estão fazendo, que elas estão construindo, essa entrevista que elas estão fazendo. Elas sabem. Sabendo disso, elas estão falando para um público que vai apenas replicar essa frase. Eu não consigo entender em que momento que que a rua vira um atrativo. Eu não consigo entender em que momento que se transformou isso de estar na rua é um atrativo. Na verdade, essa fala dela é para um público que olha alguém na rua e diz assim: não vou ajudar esse vagabundo que não quer trabalhar. Vai trabalhar. Ela tá falando para um público que vai ouvir e que vai dizer o seguinte: ó, esse cara aí, ó, só quer receber dinheiro. Se quiser dinheiro, ok, então eu vou oferecer um serviço. Eu vou dar 5 reais e você vai lá para minha casa e faz um serviço que deveria custar 150, 180, 200 reais. É para esse público que ela está falando. Esse é o alvo, esse é um nicho. Não muda nada. O público, porque é interessante que essas falas não é a primeira vez que uma entrevista no canal dessa Val acontece e depois é considerado tirado de contexto. Que a pessoa disse uma coisa, mas tiraram de contexto. Não, é só porque ela está falando para um público, ela se sentiu à vontade de falar daquela maneira, porque ela está falando para um público que quer ouvir aquilo ali. O público não está preocupado se o serviço social, se o projeto social está funcionando ou não está. Eles não estão preocupados se tem importância ou não tem um projeto social. Eles não estão preocupados com isso. Até porque o público que assiste isso não é um público muito favorável ao projeto social. O público que assiste, e me desculpe, mas é só você assistir o programa da Val, é só você ver as manifestações que ela dá nas entrevistas em que ela está fazendo, é só você ver a linha que ele segue nessas entrevistas, que você vai ver que não me parece ser um público que é muito favorável a projeto social onde vem dinheiro de governo para ajudar essas pessoas que estão na rua. Então, você tem projetos que não pode ajudar as pessoas, porque senão você é considerado comunista, o Estado não pode ajudar, tem que ser um projeto privado, mas as pessoas também não podem ajudar. As pessoas que estão na rua têm que entender que quando elas estão dando comida, estão incentivando a pessoa a continuar na rua. O que vocês querem que seja feito? Bom mesmo é dar ração para quem está morando na rua. Qual é o raciocínio? Porque vocês têm que começar a se decidir. Fica um pouco confuso para minha cabeça. Ou vocês são a favor de projetos sociais, vocês são a favor, e aí a gente vai trabalhar com projetos sociais, e vocês vão ser considerados comunistas, ou não pode projeto social. Não pode, e aí cada um ajuda por si só, as pessoas vão na rua e dão comida, vão dar roupa, e vão dar dinheiro, e vão fazer sei lá o quê. E também vão ser consideradas comunistas, porque estão ajudando alguém na rua. Não sei, mas tirar de contexto isso aqui definitivamente não é. Eu tiro de contexto, eu continuo interpretando da mesma maneira. É uma elite falando de cima para baixo, na verdade falando de cima para um pouquinho para baixo, porque quem vai assistir tá um degrau abaixo, pouca coisa para baixo, alguns muito mais abaixo, mas acham que estão próximo desses que estão ali falando, só para replicar discurso,
para dizer, não, eu não dou, eu não ajudo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque na real a gente está prejudicando essas pessoas. Essas pessoas têm que ter incentivo para sair da rua. Não vou dar o peixe, né? Não vou dar um prato de comida para a pessoa que está ali na rua. Eu vou ensinar ela a cozinhar. Eu vou ensinar ela a cozinhar sem casa, sem fogão, sem gás, sem a comida, sem prato, sem panela, sem absolutamente nada. Mas ela precisa aprender a cozinhar para que ela dê valor pro prato de comida. Esse raciocínio, eu acho que na verdade me assusta. Esse tipo de vídeo tinha que ser feito em react, tinha que ser feito com comédia, porque é só com humor para conseguir ver esse tipo de coisa e tentar digerir e tentar criar algum tipo de conteúdo em cima disso que a Bia Dória falou. Mas obviamente eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos, compartilha nas tuas redes sociais, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link tanto para minhas redes sociais quanto para o Apoia-se e para você se tornar membro, se você quiser e puder apoiar o canal nesse momento, tá? É com o apoio de vocês que eu continuo criando conteúdo e melhorando isso que eu faço aqui. Até o próximo vídeo.